Supersalários e privilégios. Como o capitalismo rouba o futuro do povo? O debate sobre a desigualdade no Brasil não é novo, mas sempre encontra formas cada vez mais brutais de se manifestar. Entre as expressões mais gritantes desse abismo social estão os supersalários recebidos por políticos, juízes, militares de alta patente e procuradores. Em um país onde metade da população sobrevive com um pouco mais de R$ 2.000 por mês, uma minoria extrai rendimentos estratosféricos sustentados pelo dinheiro público. Essa realidade não se limita a números. Ela escancara como o capitalismo brasileiro funciona. Enquanto trabalhadores enfrentam jornadas exaustivas por salários de miséria, as elites do Estado se blindam com privilégios, férias prolongadas, verbas indenizatórias e auxílios que não se submetem às mesmas regras que esmagam a maioria. O impacto não é apenas econômico, é simbólico, político e social. A desigualdade estrutural se fortalece quando os que deveriam zelar pelo interesse público são os primeiros a garantir seus próprios privilégios. E essa engrenagem só funciona porque está em perfeita sintonia com a lógica capitalista de concentração de renda e poder. Supersalários como expressão do capitalismo. Os supersalários no Brasil não são uma aberração isolada, são parte do funcionamento normal do capitalismo, um sistema que cria grupos privilegiados sempre à custa da maioria. Quando se olha para o orçamento público, percebe-se que recursos que poderiam financiar saúde, educação ou moradia são drenados para sustentar os altos rendimentos de uma minoria blindada. E isso não é um acidente. O capitalismo precisa de uma elite dirigente com privilégios, pois são eles os responsáveis por manter as engrenagens do sistema girando em favor das classes dominantes. Deputados, juízes, generais e procuradores formam o que se pode chamar de aristocracia do Estado. Figuras que vivem acima da realidade social, mas que são sustentadas pelos impostos dos que trabalham duro. É essa contradição que gera revolta, descrença e antipolítica. A mensagem é clara. No capitalismo, o Estado não é um instrumento neutro, mas sim uma máquina a serviço da manutenção de privilégios. Deputados e senadores. Os parlamentares brasileiros estão entre os mais caros do mundo. Em 2025, cada um recebe R$ 46.366,19 mensais de salário, mas isso é apenas a ponta do iceberg. Há ainda verbas de gabinete que passam de R$ 133 mil, auxílio moradia, reembolso de alimentação, passagens aéreas, hospedagem e até plano de saúde para dependentes. Cada deputado pode contratar até 25 assessores pagos com dinheiro público, muitos deles usados em atividades eleitorais e não legislativas. A distância entre a vida real da maioria da população e a rotina desses parlamentares é escandalosa. Enquanto o salário mínimo em 2025 é de R$ 1.518 e metade dos trabalhadores ganha menos de R$ 2.100, o custo de um único gabinete parlamentar equivale ao rendimento anual de dezenas de famílias. O mais irônico é que muitos desses políticos defendem cortes em programas sociais e pregam austeridade, mas não abrem mão de um único privilégio. No fundo, legislam para si mesmos, em desconexão absoluta com a sociedade que dizem representar. O peso simbólico dos privilégios parlamentares. O calendário legislativo é outro fator que reforça a percepção de privilégio. Longos recessos, licenças e férias fazem com que deputados e senadores tenham jornadas que parecem mais próximas do lazer do que do trabalho. Esse abismo de condições em relação ao trabalhador comum não é apenas econômico, é simbólico. Ele transmite a ideia de que existem duas categorias de brasileiros, os que podem tudo e os que precisam se contentar com quase nada. Isso reforça a antipolítica e a desconfiança da sociedade, que percebe claramente o quanto a democracia representativa está sequestrada por interesses de casta. Enquanto trabalhadores pegam ônibus lotados para cumprir 44 horas semanais, parlamentares acumulam privilégios e ainda posam de representantes do povo. O que se chama de democracia, na prática, funciona como um condomínio fechado de privilégios. Essa lógica é um retrato fiel do capitalismo periférico: manter a população sob controle enquanto uma minoria extrai tudo o que pode. Juízes, desembargadores e ministros. O judiciário brasileiro é outro universo de privilégios.
Em 2025, juízes e desembargadores recebem em torno de R$ 39.793,33 mensais. Mas isso é apenas o início. Auxílio moradia de R$ 4.377,73, verba de gabinete acima de R$ 35 mil, diárias de viagem, indenizações e retroativos livres de impostos. Em alguns meses, esses adicionais elevam os ganhos para mais de R$ 100 mil. Como se não bastasse, magistrados têm férias de 60 dias e licenças de até 120 dias. Essa distância em relação ao trabalhador comum não é apenas gritante, é corrosiva para a legitimidade da justiça. O judiciário, que deveria ser guardião da lei, se coloca acima dela quando dribla o teto constitucional. O resultado é que a lei se torna mais dura para os pobres e mais flexível para os poderosos de toga. A desigualdade não é um efeito colateral, mas sim um componente do próprio funcionamento dessa máquina de privilégios. Nesse ponto, cabe deixar claro que apenas o alto escalão que tem todos esses privilégios. Os servidores do judiciário que realmente colocam a mão na massa não sentem nem o cheiro do privilégio dos juízes e desembargadores. A simbologia da casta jurídica. O mais grave não está apenas nos números, mas no efeito simbólico. O judiciário deveria ser o guardião da legalidade, mas a prática dos supersalários transmite a ideia de que a lei não é igual para todos. A existência dessa casta jurídica reforça a percepção de que há cidadãos de primeira classe e cidadãos descartáveis. É o capitalismo em sua forma mais crua. Criar uma elite inalcançável enquanto a maioria mal sobrevive. Comparações internacionais mostram que o judiciário brasileiro está entre os mais caros do mundo e que a maior parte de seus custos se concentra em salários e benefícios. Isso significa que a justiça, no Brasil, se tornou um privilégio caro, inacessível e distante do povo. A confiança nas instituições é corroída quando os que julgam são os primeiros a ignorar o princípio da igualdade. A mensagem transmitida é clara: a justiça não está a serviço da população, mas sim da manutenção de uma elite privilegiada. Militares do alto escalão. O alto comando das Forças Armadas também está na lista dos supersalários. Generais, almirantes e brigadeiros recebem rendimentos que ultrapassam R$ 35 mil mensais, somados a moradias funcionais, gratificações, adicionais e aposentadorias integrais acumuladas com cargos em comissão. Enquanto isso, soldados, cabos e sargentos ganham em torno de R$ 2.600. O contraste é brutal e revela que, dentro da própria instituição, a desigualdade se reproduz como microcosmo da sociedade capitalista. O discurso de patriotismo e sacrifício usado pelo alto escalão não resiste à realidade dos privilégios. Com motoristas, secretários, equipes de apoio e licenças especiais, a elite militar se mantém blindada, enquanto a base enfrenta condições precárias. Mais do que o impacto orçamentário, o efeito simbólico é devastador. A imagem de que o exército, que deveria defender a nação, funciona como um clube exclusivo para sua cúpula privilegiada. Ministério Público. Os procuradores e promotores completam o círculo dos supersalários. Em 2025, seus rendimentos variam entre R$ 35.845,20 e R$ 41.650,92, somados a auxílio moradia, auxílio saúde, auxílio educação e reembolso de livros. Muitos desses adicionais não entram no cálculo do teto constitucional, tornando-o uma ficção. A estrutura de apoio inclui equipes de assessores, motoristas e seguranças. Com férias de 60 dias e recessos prolongados, a casta do Ministério Público vive distante da realidade do cidadão comum. O impacto fiscal é significativo, drenando recursos públicos, mas o impacto simbólico é ainda maior. Enquanto trabalhadores mal conseguem pagar a escola dos filhos, procuradores recebem auxílio para custear a educação. Essa realidade reforça a sensação de que a justiça só funciona para proteger os de cima. E essa é a essência do capitalismo: criar privilégios travestidos de mérito, quando na verdade são privilégios de casta. Conclusão:
O fenômeno dos supersalários no Brasil é mais do que um problema de folha de pagamento. É um retrato da desigualdade estrutural produzida e reproduzida pelo capitalismo. Políticos, juízes, militares e procuradores formam ilhas de privilégio em um oceano de miséria. Enquanto milhões sobrevivem com salários mínimos, uma minoria vive como a aristocracia do Estado, blindada por benefícios, verbas e auxílios. Essa concentração de recursos corrói a democracia, mina a confiança nas instituições e fortalece a sensação de que o Brasil é governado para poucos. Não basta indignar-se, é preciso agir. E a ação começa com a consciência crítica. Por isso, compartilhe este vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal Fala Necessária. Vamos juntos denunciar os privilégios e fortalecer a luta contra a desigualdade. Quanto mais pessoas entenderem que os supersalários são parte do sistema capitalista, mais força teremos para exigir mudanças. A hora é agora. Fiquem bem e se organizem.